falando de meios digitais e tudo mais, enfim. A lei de Murphy tem que aparecer. Eu, a determinada altura, vou falar não só das promessas, como dos desafios e dos problemas dos meios digitais entendidos em sentido lato. E, portanto, como há aqui um glitchzinho só para nos lembrar que estamos vivos, ainda somos pessoas e não totalmente máquinas, e nem sempre a interação entre os homens e as máquinas, enfim, as pessoas e as máquinas funcionam bem. Isto eu dizia. A minha apresentação enquadra-se mais especificamente no eixo 5 dos iDebates, que é a importância do pensamento crítico na era da informação. Ora, contexto. Qual é que é o nosso contexto político? Qual é que é o contexto político das democracias e da cidadania e da participação neste momento? Se alguém tiver adormecido em 2014 e só tiver acordado hoje, tenho mais notícias. Ok? Está da atual democracia na Europa e no mundo e as ameaças que ela enfrenta. Em primeiro lugar, o que é que temos? Temos um afastamento grande dos cidadãos da política, o que se traduz em altas taxas de abstenção e um baixo grau de intervenção cívica. Eu não vos vou estar aqui a mostrar números, podemos falar deles mais especificamente, até porque obviamente a situação é muito específica e muito diferente entre determinados países europeus, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, que são os casos que eu vou falar aqui um bocadinho mais especificamente hoje, mas, de qualquer das maneiras, existe e, sobretudo, muitas vezes, infelizmente, por parte também de alguns segmentos jovens da população e da preocupação da União Europeia, esta questão dos afastamentos dos cidadãos da política. Porquê? Várias razões, deixem-me isolar aqui duas. Em primeiro lugar, falta de confiança nas instituições. E instituições, podemos estar a falar de diversos vetores, podemos estar a falar dos governos nacionais, da União Europeia, etc. Ou até de instituições, por exemplo, como a Segurança Social, que muitas vezes têm, se eu tiver tempo, vou falar um bocadinho sobre as questões de, enfim, verificações de recursos, a condicionalidade, das atribuições, enfim, dos subsídios sociais, etc., que muitas vezes também têm fatores estigmatizantes e problemáticos e que podem ser discutidos. Muitas vezes o sentimento de que a opinião dos cidadãos não conta, ou seja, que elas às vezes são tomadas por burocratas não eleitos e decididas, entre muitas aspas, à porta fechada, o que é um problema para qualquer teoria da democracia, ou da democracia representativa, okay? E obviamente também da democracia participativa e cidadã, sendo um exemplo claro da forma como foi conduzida, por exemplo, a crise das dívidas soberanas na Europa, os resgates, os memorandos de entendimento foram, entre aspas, impostos, como foram os países que pediram, mas também foram obrigados a pedir de alguma forma, no contexto da zona euro, portanto, a troika, vamos dizer assim. Outro problema que nem sempre é mencionado, mas que é igualmente importante, é a insuficiente distinção política entre os partidos do chamado centrão, do centro político, em termos daquilo que possamos chamar o consenso neoliberal e, portanto, essa crise dos partidos tradicionais. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, se estivéssemos a falar dos anos 70, 80, a diferença entre a esquerda e a direita era uma diferença substantiva. Ok? Partidos diferentes tinham opções políticas diferentes. E estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar do Reino Unido, enfim, do Reino Unido ou da Europa continental. Isso muda radicalmente a partir dos anos 70 e 80 através de duas figuras, toda a gente está careca de saber, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, e a criação daquilo que se possa chamar, enfim, embora seja um conceito pejorativo, do qual nunca ninguém se reivindica positivamente, o neoliberalismo, ok? Que tem um significado muito específico em termos de políticas públicas, e vocês que são da administração pública, provavelmente sabem do que é que eu estou a falar melhor do que eu. Aconteceu também dentro dos partidos de esquerda a criação da chamada terceira via, que também tem um nome, tem vários nomes. Tony Blair, Bill Clinton, Anthony Giddens do ponto de vista teórico, etc. E que significou, na prática, uma desistência da esquerda da maior parte das suas bandeiras tradicionais, tais como contratação coletiva, direitos laborais, crítica do capitalismo, you name it. E, pelo menos, é claro que isto, eu não estou aqui a tentar traçar causalidades estritas longe de mim, ok? Estou a tentar falar de algumas correlações que nós encontramos e de algumas motivações que nós podemos detectar nas pessoas para que alguns fenómenos políticos tenham acontecido. Não quer dizer que isto seja toda a história, mas é pelo menos uma parte da história, ok? O que é que aconteceu? Com a esquerda a desistir de grande parte daquilo que seria, entre muitas aspas, o seu core business, as suas bandeiras tradicionais, e com uma insuficiente distinção entre os partidos de centro-esquerda e de centro-direita, em vários países, acontece que muitos dos eleitores acabam por não se ver reconhecidos nos partidos tradicionais, sobretudo aquelas pessoas que, dentro dos países ocidentais, entre muitas aspas, desenvolvidos, foram as mais afetadas
pela globalização. Okay? Porque a globalização obviamente teve um efeito espetacular, brutal em tirar não sei quantas pessoas da pobreza no Sudeste Asiático, em muitos países, entre muitas aspas, em vias de desenvolvimento, etc. Mas também teve efeitos perniciosos, por exemplo, no operariado, enfim, nos países mais industrializados ocidentais. Isso foi muito claro. A forma como parte desse eleitorado acabou por passar para partidos de extrema-direita, que é aquilo que eu vou falar a seguir, que é a emergência em força do populismo de direita ou de extrema-direita, com discursos e propostas que muitas vezes são securitários, ou seja, que veem muitas vezes as liberdades fundamentais ou a manutenção da segurança como um trade-off e acabam por dizer vamos desistir das liberdades e garantias fundamentais que sempre foram apanágio das sociedades ocidentais e vamos trocá-las porque é perigoso ser-se livre se isso implicar que estamos sujeitos a problemas graves de insegurança. São discursos e propostas que muitas vezes são xenófobos e de ódio contra o, entre muitas aspas, o outro, portanto, os refugiados, os migrantes, os estrangeiros em geral. E isto acaba por se ver não só na ascensão destes partidos, muitas vezes não conseguindo sucesso eleitoral, mas estando muito perto deles, como também por uma deriva para aquilo a que se convencionou designar, isto tem muitas aspas, podemos falar depois sobre isto mais tarde, as democracias liberais. Ou seja, teoricamente ainda são democracias porque o voto ainda funciona, as pessoas ainda votam, no entanto, as liberdades fundamentais, os direitos e garantias que normalmente são dados pela separação de poderes e pela forma liberal de democracia, que é aquela que nós sempre conhecemos no Ocidente, tende a desaparecer. E aqui, no leste europeu, infelizmente, temos muitos exemplos. A Hungria, do Viktor Orbán, é o mais famoso, mas não é o único. Já foi 10 minutos, vou tentar resumir. Eu sou falador, por isso os moderadores podem me calar à vontade. Estou atento. Passando rapidamente, até porque senão não consigo chegar ao final. No meio deste contexto todo de crise da democracia, okay, de ameaça à democracia, como é que nós podemos pensar os meios digitais? Eu tenho aqui uma secção um bocadinho maior chamada Meios Digitais, Expectativas e Desejos. À partida, em teoria, os meios digitais poderiam ser uma forma de fortalecer a democracia através de uma data de mecanismos tais como o voto eletrónico, que seria uma possível forma de combater a abstenção. Isto nos Estados Unidos, por exemplo, seria utilíssimo, não é? Os Estados Unidos tendem a ter eleições em dias de semana, por exemplo, terças-feiras e a horas laborais, não é? O que obviamente não facilita a participação. Também ajudam na criação de fóruns para debater e votar sobre assuntos específicos, que podem ser os orçamentos participativos, que têm depois uma tradução, enfim, económica, direta nos orçamentos das câmaras, etc., mas não só isso. Também seriam úteis para a capacidade de mobilização da sociedade civil e dos movimentos sociais. E até, sendo eles muitas vezes importantíssimos para a própria mudança política. Pensem naquilo que se costumava chamar a Primavera Árabe, e que hoje em dia já não se diz tantas vezes Primavera Árabe, porque infelizmente teve algumas consequências de destabilização regional e de, enfim, extensão de movimentos como o Daesh, não é? Mas pronto, mas pensem num primeiro momento da Revolução, o que é que aconteceu, a importância do Facebook, das redes sociais em geral, nessas revoluções, por exemplo, na Tunísia, no Egito, etc. E outra das esperanças era a criação de uma esfera pública mais informada e mais esclarecida. Portanto, de um ponto de vista das teorias da democracia, não vou entrar nisto porque não tenho tempo, mas podemos falar sobre o assunto, democracia deliberativa, da democracia participativa. Seria suposto que os meios digitais tivessem permitido tornar a democracia menos formal, ou seja, não ser só o direito de voto, e mais substantiva e radical, ou seja, ter as pessoas a participar mais e melhor através dos meios digitais. E, portanto, em teoria, contribuir para formar um grande espaço público de racionalidade comunicativa, onde a informação seria não só mais abundante e a comunicação mais veloz, como menos instrumental, ou seja, se formos para uma teoria meramente ideal da democracia, como por exemplo a do Habermas, teoricamente o que aconteceria teria sido isso. Mas o que é que aconteceu na prática? Essa promessa de emancipação não foi totalmente entregue. Não quer dizer que não possa vir a ser, mas neste momento deparamos com tantos problemas como possibilidades positivas.
não se formou um grande público. O que as redes sociais fomentaram foi a dispersão de micropúblicos. Ok? Grupos do Facebook, grupos do WhatsApp, algoritmos que nos dirigem para aquilo que já sabem que supostamente nós temos interesse. Isto é tudo totalmente conhecido. Estes micropúblicos propiciaram a criação de bolhas ou câmaras de eco, na qual se encontra muitas vezes informação que corrobora a nossa opinião em vez de informar ou confrontar. Okay? O que também é, obviamente, agravado pelo facto de muitas vezes as pessoas hoje em dia não comprarem jornais e simplesmente só verem as notícias. Já me estás a dar de barato os 2 minutos que eu perdi com o comando, certo? Não procurarem notícias fora das redes sociais e só serem limitados pelas notícias que vêm nas redes sociais e isso também já ser dirigido para aquilo que lhes interessa e não haver verdadeiro confronto, digamos assim. E depois, obviamente, através de algoritmos, em alguns casos a informação dos utilizadores, do Facebook, etc., foi utilizada para, através de notícias falsas, fake news, manipular as crenças e os comportamentos das pessoas, influenciando as eleições. Podia-vos falar da Cambridge Analytica. Ponto número 1, toda a gente conhece. Ponto número 2, não tenho tempo. Podemos voltar para isso. Ora, estes métodos têm sido utilizados de forma especialmente bem-sucedida pelos movimentos e campanhas daquilo que algumas pessoas chamam, e eu adiro a essa nomenclatura, que é altamente paradoxal, mas altamente sugestiva, a internacional nacionalista. Ou seja, os diversos movimentos, chamem-lhes o que quiserem, nacionalistas, populistas de direita, movimentos de extrema-direita, aquilo que vocês quiserem chamar. Há vários exemplos, não é? Também não vou entrar em nenhum deles porque são muito conhecidos, a eleição de Trump, o voto para o Brexit. Neste momento no Brasil temos, enfim, o Jair Bolsonaro, que tem utilizado de forma abundante este tipo de técnicas de, não há outra forma de dizer, manipulação da opinião. Okay? A ponto de ser difícil chegar aos diferentes micropúblicos e fazer com que entrem num debate alargado e irracional. Por exemplo, a campanha do Bolsonaro no Brasil foi feita sobretudo por WhatsApp. Okay? Onde as coisas se fazem em grupos fechados e a possibilidade de confrontar o que é que possa passar com informação que na realidade não é verdadeira é muito mais difícil, porque as pessoas não saem da bolha dos seus conhecidos, não saem da bolha da campanha e, portanto, é muito mais difícil serem convencidos do contrário. Ora, aqui tenho só 1 minuto, isto devia ser o core da minha apresentação, mas tanto faz, até porque eu queria chegar um bocadinho à segurança social para fazer a transição para aquilo que vai dizer a Vanessa. Eu gostaria de, enfim, partir de um pressuposto, se vocês quiserem. A situação atual é relativamente preocupante, mas nós também não podemos pressupor que as pessoas são todas idiotas ou que as pessoas são todas estúpidas. E mesmo que as pessoas votem massivamente em opções que nos parecem, a nós, opções politicamente muito problemáticas por colocarem em causa a democracia e colocarem em causa o Estado de Direito e colocarem em causa o respeito pelos direitos humanos, que são 3 coisas importantinhas já agora, também não podemos pressupor automaticamente que toda essa molde de pessoas esteja a ser enganada, seja estúpida, seja fascista, seja o que quer que seja. Okay? Temos que perceber, por um lado, os problemas reais que levam as pessoas a optar por esse tipo de alternativas políticas e, por outro lado, apesar de tudo, conseguir crer que ainda existe nelas e nas outras pessoas uma capacidade de exercício crítico, de verificação dos factos e de persuasão democrática que pode ser feita através de democracia participativa, de debate alargado, etc. A questão é como. Eu não tenho tempo, mas gostava de mencionar muito importante o papel da educação, como é óbvio, e também a dotação dos meios para verificar a informação. Não só o fact-checking que pode ser feito pelos mídias tradicionais, como, obviamente, também um papel de um certo ativismo pela verdade, se é aquilo que podemos chamar assim, no meio desta situação, que é toda ela bastante problemática. O problema é que sempre como romper a bolha. Enfim, há algumas soluções, há um artigo, por exemplo, escrito por alguns investigadores aqui da Universidade, enfim, publicado numa revista aqui de Praga, publicado por Fritz Amaral e Catarina, que fala do digital storytelling, por exemplo, e não vou ter tempo, como forma de combater isto. Outra estratégia muito importante, confrontar então os problemas. Perguntarmos quais são as principais motivações que levam os eleitores a ser seduzidos pelos discursos de extrema-direita. Podemos mencionar algum conservadorismo, algumas preocupações culturais, o medo estrangeiro, etc. Mas também, e sobretudo, porventura, as preocupações económicas. Medo que os estrangeiros lhe roubem os empregos, medo que a segurança social não seja sustentável, etc, etc, etc. Ora, isto também é um exercício de crítica
estes últimos problemas podem ser confrontados e os mitos em relação a eles podem ser desmontados. Por exemplo, pode ser facilmente mostrado que a crise dos refugiados e os problemas securitários que alegadamente causa são um exagero e que, na verdade, as nossas economias precisam de estrangeiros porque são altamente envelhecidas, precisam de mão de obra, muitas vezes essa mão de obra até acaba por ser qualificada e é importante para criar valor e criar atividade económica e criar emprego. E também pode ser mostrado, por exemplo, e aqui há muitos estudos feitos no presente, que no presente fala-se muito da questão da sustentabilidade da segurança social, ela ainda é sustentável, mas no futuro terá de ser adaptada, dada aquilo que se chama a quarta revolução industrial. Toda a gente já ouviu falar da automatização, da possibilidade do desemprego tecnológico, etc, etc, etc. E também existem métodos e mecanismos de democracia participativa para ajudar a reformular estes mecanismos de proteção social e de solidariedade que serão claramente necessários. Chego à conclusão dos últimos 20 segundos para dizer o quê? Conclusão deste panorama muito alargado e que toca em diferentes coisas. Em primeiro lugar, é preciso dizer que os meios digitais ainda mantêm a promessa e a possibilidade de serem emancipatórios e promoverem a democracia, mas é preciso manter a capacidade de crítica e de mobilização, de crítica e de inovação no âmbito da cidadania participativa para ajudar a renovar as instituições e manter as alternativas políticas dentro do democraticamente aceitável. Porque aquilo que é preciso dizer é que não vale dizer que os partidos não se diferenciam e depois excluir alguns partidos e algumas soluções políticas da esfera do aceitável. Mas também não vale dizer que vale tudo. Ok? Porque existem alguns princípios básicos, como no limite dos limites, terão que ser, por exemplo, o respeito pelos direitos humanos, pelos direitos das minorias, etc. Aquilo que o Karl Popper chamava o paradoxo da tolerância, que faz com que as sociedades democráticas devam poder aceitar e tolerar tudo e mais alguma coisa, menos aquilo que minaria as condições de possibilidade da própria tolerância. E é esse o problema dos movimentos, enfim, populistas, extrema-direita, etc., de que temos estado, enfim, de que eu falei aqui um bocadinho. Uma pergunta que fica, eventualmente, é: seria possível uma coisa, um fenómeno destes, em Portugal? Sim ou não? Podemos falar sobre quais é que são as condições de possibilidade e o que é que eventualmente poderia ser feito em termos de mobilização cidadã e democracia participativa para tentar combater isto. Na segunda parte da apresentação, que já não vai ser comigo, mas estou aqui para o que der e vier, vai-se fazer então a transição para as preocupações económicas, especificamente relativamente à segurança social e as questões da democracia participativa que podem influenciar esse assunto. Muito obrigado. Pode passar. A turma da Silvia tem exposição da Silvia. Vocês têm que sair em 5 horas, né? Sim. Vocês têm outra. Então eu vou ser bem rapidinha para dar tempo para a gente poder fazer a articulação do debate. Então, eu sou aluna de doutoramento de administração pública e a professora Silvia está me orientando e a minha tese vai tratar sobre cidadania participativa e qual é o papel, qual é a influência do cidadão e do servidor público que atua, no caso da segurança social do Brasil, para o processo participativo e para novas decisões, tomadas de decisão no que se refere à política pública e administração pública. Então a ideia que a gente fez com o debate seria assim, conceber a turma com os principais stakeholders da segurança social. De um lado, os administradores, que atuam diretamente na segurança social, e do outro lado, os cidadãos, que são os beneficiários do serviço social. E aí, para a gente poder articular isso com o que o Gonçalo falou, com a ideia do Airbase, seria eu vou passar para vocês rapidamente, por conta do tempo, o que está acontecendo no Brasil atualmente com o INSS digital, que aqui no caso de Portugal é o ISS, certo? Que o INSS está trabalhando agora no projeto do INSS digital e está desmobilizando, está transformando todinha a questão da administração pública com relação às mídias sociais, à tecnologia da informação, as TICs e a influência dela para o ambiente administrativo. Então, de forma bem sucinta, o que eu dei para passar para vocês, o INSS tem passado os últimos 2 anos por um processo de transformação, remodelação da governança pública. Então, para trazer o processo participativo, a participação do cidadão para a administração pública,
Nós estamos atualmente passando por um projeto piloto que está acontecendo no sul do Brasil e no Nordeste, em 2 agências simultaneamente, e a partir de janeiro vai ser um projeto que vai ser implantado nacionalmente. O que isso quer dizer? A partir de janeiro, os cidadãos, os segurados, que a gente chama aqui no Brasil, eles não vão mais ir à agência do INSS, a Agência da Segurança Social, para poder requerer os seus benefícios de pensão de reforma. Vai ser feito tudo online. Então, vocês imaginem, pela dimensão continental que é o Brasil, a segurança social, o principal público, é um público que não tem muitas vezes não tem acesso a serviços, não tem computador, que dirá acesso à internet, e eles vão ter que processar suas aposentadorias sozinhos. Além disso, o atendimento espontâneo na agência vai acabar. O que vai ser feito agora vai ser só atendimento online pela internet e a entrega da documentação que não foi possível ser digitalizada. Todo o resto do processo vai ser feito online. Inclusive, o servidor que hoje está na agência, a partir de janeiro, começa o esquema que eles chamam o projeto de teletrabalho. O servidor vai trabalhar em casa. Hoje, o servidor trabalha 6 horas na agência e ele tem uma média de 6 a 8 processos por dia. Ou seja, 6 a 8 processos de pensão ou de reforma por dia. Uma média de 45 minutos, 40 minutos para cada processo. O servidor indo para casa, ele vai fazer uma média de 20 processos por dia. E todo o custo de internet e computador é por conta do servidor. E o salário dele vai ser medido de acordo com a produtividade. Hoje já existe esse processo de produtividade na agência, mas existe, o processo é mais elástico. Em casa você vai ter que trabalhar por produtividade, vai ganhar 50% da tua renda e os outros 50% vai ser de acordo com a produtividade. Então está havendo uma revolução muito grande na questão da administração pública. E o questionamento que eu quero fazer na minha tese é o seguinte: o servidor foi questionado para isso? Ele está preparado para isso? Ele está de acordo? Ele participou dessa mudança política? E do outro lado, o segurado, né, o cidadão, ele foi questionado, ele foi considerado o ponto de vista dele para que ele pudesse participar, é o melhor para ele? Ele tem condições, imaginem uma aposentadoria rural, que basicamente é muito parecida aqui em Portugal, mas no Brasil você tem que comprovar uns 15 anos de atividade rural só com documentos. Bloco de notas de produtor rural, entrevista junto ao sindicato do trabalhador rural, documentos de terra, que a gente chama de INCRA lá, que é o documento de terra rural. Imagine uma pessoa que não sabe ler e escrever, reunir essa documentação e poder provar os 15 anos de contribuição para poder se aposentar. Além de todos os benefícios assistenciais que a gente atende uma população que, além de não saber ler e escrever, não tem acesso nenhum e tem limitação financeira e por isso vai até o Instituto para poder requerer um benefício de uma média de um salário mínimo. Então, esses questionamentos que a gente está trazendo que eu vou trabalhar na tese, e com relação ao que o Gonçalo falou, a influência das mídias, fake news, e de toda essa situação que a gente tem passado agora com essa mudança das TICs, o debate a gente poderia trabalhar no sentido assim, dividir a turma em 2 grupos, vocês administradores. O que poderia ser feito, como a gente poderia trabalhar o processo cidadão do ponto de vista do administrador, e vocês, cidadãos, como é que vocês poderiam participar, qual é o ponto de vista de vocês, enquanto cidadãos que participam da segurança social ou da experiência que vocês têm com os pais, os avós, e como que as TICs pode estar influenciando toda essa questão que a gente trabalhou aqui, pode estar influenciando então nesse novo modelo de governança pública. Certo? Então, a partir disso, a gente podia botar algumas questões aqui e poder trabalhar, porque assim, a gente não tem muito tempo e a gente poderia deixar os questionamentos que eventualmente possam surgir com o Gonçalo e mais informação sobre essa questão que eu estou trazendo para vocês. A gente pode trabalhar na questão dos debates. A questão é, isso é viável para Portugal? No âmbito da União Europeia, de tudo que a gente está conversando aqui, seria possível hoje para a realidade portuguesa um modelo desse? Então, qual é o ponto de vista do administrador, do gestor, que trabalha atrás do balcão, e de quem é atendido do outro lado do balcão? Certo? Vamos trabalhar? Então, a gente poderia sentar aqui e aí a gente poderia pontuar os aspectos positivos e negativos de cada stakeholder, com essa realidade de trazer as TICs para o caso da segurança social. Vamos?
dia, deixa eu pegar os quatro. Eu vou mostrar aqui para vocês duas questões que a gente pensou e aí a gente pode ler. Posso intervir? Claro. Enfim, a ideia agora é que realmente vocês participem, vos devolver a palavra e tentar tornar isto o mais interativo e dinâmico possível. Se calhar eu lançaria assim 2, 3 questões de sim ou não, braço no ar. Por exemplo, quem é que daqui tem acesso online à Segurança Social direta? Quem é que daqui já utilizou a Segurança Social direta através do registro online? Ok. E quem é que continua a privilegiar uma ida presencial à Segurança Social? Ou melhor, quem é que daqui acha que os seus assuntos serão melhor resolvidos, com maior eficácia, se dirigir presencialmente a um serviço da Segurança Social? Okay. Então, nessa perspectiva daquilo que a Vanessa disse, quem é que se identificaria mais em fazer parte do grupo, digamos assim, do gestor da Segurança Social? Todos querem fazer parte do grupo de cidadãos. Vanessa, é para ti agora. Então, eu vou botar no quadro aqui levantar um questionamento e aí a gente podia, a partir disso, pontuar quais são os aspectos positivos enquanto administrador dessa nova visão de governança e dos cidadãos e depois os aspectos negativos. E cada um defende o seu ponto de vista para a gente ver o que a gente pode fazer. Pode ser? Lembrem-se que isto está a ser filmado. Em vez disto vos desencorajar a participar, façam disso um fator positivo. Não só as vossas professoras, como o mundo em geral vai poder saber quão brilhantes são as vossas contribuições. Agora, pegando talvez um bocadinho na comunicação do Gonçalo, enquanto a Vanessa prepara as questões, quem é que daqui já partilhou um conteúdo numa rede social sem nunca ter aberto o link ou ter verificado a fonte? E qual foi esse impulso? Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, o que é que na verdade tu achas que enquanto utilizador leva uma pessoa a ver um determinado headline de um conteúdo, não é? Num feed de notícias e dizer assim, vou partilhar, sem ter o cuidado de questionar a fonte ou de verificar a informação que é vinculada? Eu acho que tem a ver com você entrar no buzz da notícia, né? Como posso dizer, todo mundo está citando aquela notícia e você acaba entrando naquela corrente pelo fato de você estar num círculo social que todas as pessoas pensam, por exemplo, Facebook, todos os meus amigos têm um pensamento muito parecido, todo mundo é da mesma classe social e tem um nível de escolaridade igual ao meu, então já aconteceu, acho que agora eu parei com isso. Mas você olha e você simplesmente compartilha a notícia. E o segundo ponto é que você, às vezes, confia na fonte, porque você já viu notícias daquela fonte, e você simplesmente vai lá e compartilha. É muito simples, então é mais por esse lado. Bastante adequada, que é a validação pelos pares. E neste caso, pelos pares, não necessariamente pelas pessoas que têm autoridade científica, moral, outra coisa qualquer para poder verificar uma fonte de informação, mas os pares, enquanto pelos amigos ou a tua comunidade fechada, acabam por substituir um bocadinho à procura isenta de confirmação objetiva, digamos assim, da fonte que aqui está. O que se enquadra, aliás, num problema mais geral. Quem daqui, pela primeira vez que chegou à faculdade e pediram para fazer um trabalho e disse, façam o vosso trabalho, quem daqui é que foi fazer sem verificar se as fontes eram credíveis, o primeiro trabalho que alguma vez fez na faculdade? Nunca vos aconteceu? Chegarem à primeira página que viram, fazerem tipo uma pesquisa no Google e aparecer a primeira coisa na Wikipedia e vocês usarem. Quem daqui sabe o que é uma fonte credível científica?
O que é uma fonte credível científica? Eu ia fazer um comentário em relação às notícias. Eu acho que veio um pouco do fato da banalização da comunicação social. Assim. Nós mesmos não sabemos o que é verdade ou não. Muitas vezes eu vejo lá uma notícia do Globo, que é um jornal brasileiro, e muitas vezes eu não consigo confiar 100%, sendo que é um jornal prestigiado no Brasil. Então, muitas vezes a gente partilha informações, mas não sem verificar a fonte, mas sem acreditar 100% que a fonte é verdadeira e que foi provado isso. Isso é ou não um problema? Olha a influência disso para o processo político. Por exemplo, agora isso, a gente, no caso brasileiro, a gente está em época de eleição. Né? Ou aqui no caso da Europa. Enquanto que a gente tem sido disseminado de informação, assim, a gente vê a veracidade da eleição. Sim, existem muitas. O do kit gay, por exemplo, supostamente atribuído ao Haddad, é claramente uma fake news que tem tido influência na campanha. Em relação a estas questões aqui da segurança social, um dos problemas, obviamente, é que existe esta distância muitas vezes entre os cidadãos e as instituições. Se vocês já tiverem tido a experiência de, infelizmente, precisarem de um apoio social que é condicional, como por exemplo o RSI, toda a gente sabe o que é o RSI. Rendimento Social de Inserção. Ok? Quando é que uma pessoa recebe o RSI? Quais são as condições? Bora. Não está empregada, não recebe nenhum tipo de subsídio de desemprego e não consegue encontrar emprego há um X tempo. Pronto, portanto tem que ter um nível de rendimento mensal inexistente ou abaixo de um limiar que é mesmo muito baixo, e tem que estar obrigado à condicionalidade de ser inserido no mercado de trabalho e, se estiver a receber, perde, quer se tiver de repente rendimentos que o coloquem acima da situação de pobreza quase extrema, quer se recusar a aceitar as entrevistas de emprego, etc., que eventualmente possam surgir. Ora, o que é que isto pressupõe? Pressupõe uma grande componente de quê? De burocracia, por um lado, da parte da segurança social, e por outro lado, quê? De vigilância em relação à vida das próprias pessoas. Okay? O que nos leva, às vezes, a pensar em soluções alternativas concebíveis. Quem é que aqui já ouviu falar sobre o rendimento básico? Rendimento básico incondicional. O que é o rendimento básico? É haver um valor que seja distribuído para toda a gente, independentemente dos rendimentos da pessoa, que fosse justo, que não tivesse que ser controlado dessa forma como acontece com a pessoa. A pessoa tinha direito a ele, independentemente das condições de vida. Ou seja, justo significa, por um lado, universal, aplicado a toda a gente, e, por outro lado, incondicional. E, ou seja, nunca poderia ser revogado, poderia ser acumulado com outros tipos de rendimentos, como trabalho, capital, etc. E que, independentemente disso tudo, ainda teria um atributo, é que deveria ser suficiente para a pessoa viver com um mínimo de dignidade. E, portanto, deveria estar acima do limiar de pobreza. O que em 2017 em Portugal seria qualquer coisa como 417 euros, se eu não estou enganado. Isso é uma possibilidade de simplificação e redução brutal da burocracia associada à segurança social e transformação disso em algo completamente diferente. Mas então, reconduzindo as coisas àquilo que a Vanessa estava a querer discutir, já estamos todos a pensar que, obviamente, é importante ter a opinião dos cidadãos na forma como conduzem a sua vida no dia-a-dia em concreto, seja isso em termos de participação política, seja isso em termos de, enfim, reequação daquilo que são as nossas instituições, como, por exemplo, a segurança social. A malta da administração pública, levanta lá o braço outra vez, está chegando. É bom porque é uma minoria e, portanto, eu acabo de vos designar os administradores. Ok? Portanto, a parte que geriria eventualmente a segurança social. Sentem-se mais ou menos identificados com essa possibilidade? Não? Mais coisa, menos coisa? Isto é só para tentar movimentar o debate. Todos os outros podem ser os cidadãos e, portanto, não é preciso ter sangue e uma faca nos dentes, mas são as pessoas que estão, eventualmente, a pensar, enfim, nas melhores formas de
conseguir adequar aquilo que vocês precisam de uma instituição como a Segurança Social àquilo que são as necessidades reais das vossas vidas. E aí, gente? O Pode que estar. vocês consideram, isso que eu falei para vocês, é viável? Quais são os aspectos positivos enquanto administradores para esse modelo de gestão, no caso da segurança social? Eu acho que é o aumento da produtividade e redução de custos para o administrador. O que mais? Aspectos positivos? De tornar a segurança social virtual. Acesso virtual. Se o administrador quiser produzir mais para aumentar seu salário, Tem limite no cap dos 20%. mas o administrador vai ter toda a informação em tempo real, porque é uma coisa que está acontecendo. Então ele tem na frente da sua tela, ele tem toda a informação atualizada constantemente sobre os processos que estão sendo aprovados, os que estão sendo aprovados, então ele pode tomar melhor as suas decisões. Rastreabilidade da informação também. Ele paga vocês então. Eu acho que esse melhor tirar essa diferença. Para poder colocar todos os aspectos. O que mais tem? Mais aspectos positivos? A diminuição da burocracia no que tocante à documentação. Por exemplo, você vai ter que provar que aquela documentação é real e, não sei, talvez por fazer ela ser digital, ela já tem esse selo de qualidade, não sei. O que acontece? Do projeto piloto que está acontecendo lá no sul do Brasil, que a gente já sabe, com relação à diminuição de burocracia, você digitaliza a documentação. Ocorre que muitos documentos você tem que comprovar a veracidade. Você chama o cidadão para a agência para comprovar. Você chama no prazo de 30 dias, ele tem mais 60 para voltar. Então já passou 90 dias. Então o tempo médio de concessão de um benefício era em torno de 90 dias. Um projeto piloto já foi para 120 dias. No projeto piloto ainda não foi para nível nacional. Mas para isso que existe o projeto piloto para poder fazer essas adequações. Né? Mas essa questão de diminuição de burocracia ainda não está muito clara. Que é o que a gente chama da disrupção da informática, né? Até que ponto que um novo modelo vai realmente contribuir se a gente tem todos os aspectos negativos que podem vir. Mas essa questão da burocracia na validação do documento é um problema sistemático. Se todos os documentos, na hora que fossem emitidos, fossem digitalizados e selados, você poderia ter um cruzamento de dados pela administração pública e aí você diminuiria esse tempo. No caso, você não tendo toda essa estrutura, é por isso que você tem um aumento dessa burocracia no projeto piloto. Então a gente tem qual é o primeiro problema? O primeiro é a falta de comunicação entre as organizações. Não adianta a segurança social ser informatizada se o resto não é. O que mais? Aspectos negativos, positivos? Mesmo não fazendo parte dos administradores. Eu acho que um grande problema da digitalização é a perda de dados. Qualquer dado pode ser perdido digitalmente. Eu acho que o suporte de papel, mesmo podendo ser perdido, é sempre um meio que é eterno. À partida não é facilmente perdida, a não ser que seja pelo dono, pelo proprietário. Acho que pode ser um benefício e um malefício se acharmos que digitalmente tudo é possível ter acesso, mas como existem às vezes perdas de bancos de dados e coisas